Antes de tudo, eu quero saber o que vocês acharam aqui do meu cosplay. Eu me dediquei, eu fiz uma maquiagemzinha, botei os babadinhos, tudo pra ficar temática desse filme, hein? Olá pessoal, meu nome é Ana e esse é o Pipoca Radioativa. E hoje a gente vai falar sobre um filme que foi indicado 401 vezes a prêmios e já ganhou nesse momento 80 deles, sendo que ele também foi indicado a 11 Oscars. Vamos falar sobre o Pobres Criaturas, esse filme super esquisito, mas super encantador. Lembrando a todos que esse é um vídeo de análise, mas ele não contém nenhum tipo de spoilers, então você pode assistir aqui à vontade e inclusive isso vai te ajudar a decidir se você quer ou não assistir esse filme, o que eu acho que você devia querer. Espero que eu te convença. O filme com a direção do Yorgos Lanthimos, um diretor grego, que fez outros filmes muito doidos, tipo O Lagosta, e que tem um elencão de peso com Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. Pobres Criaturas estreou aqui no Brasil em 2024, agora muito recentemente, mas ele já tá rolando aí nos circuitos em outros lugares do mundo desde 2023, por isso que ele tá concorrendo ao Oscar atual. O roteiro acompanha a Bella Baxter, que é uma mulher adulta que tem uma mente infantil, e ela é resultado ali de um experimento de um cientista maluco. E a gente acompanha a jornada dela de descobertas e de amadurecimento. E o filme ele se vende como uma comédia, assim, bem absurda, com elementos sci-fi, e tem umas referências bem óbvias a Frankenstein e a noiva de Frankenstein, mas isso é só a camada mais superficial da parada, porque o negócio é todo cheio de camadas, e é um filme riquíssimo, tanto visualmente quanto em texto. Antes de falar sobre todo o roteiro, eu quero falar um pouco sobre a ambientação, porque esse filme ele é tão rico que a gente precisa primeiro entender o mundo em que ele está situado. Então vamos lá, ele é um filme retrofuturista, com elementos de steampunk, com muitas pitadas de surrealismo, e como o diretor de arte falou abertamente sobre esses pintores, isso me despertou bastante interesse, me deu muita vontade de falar com vocês, porque eu sou historiadora da arte. E como isso mexe muito comigo, eu fico com vontade de trazer pra vocês. Então a primeira referência que ele falou foi o Egon Schiele. Então, eu não sou muito boa de pronúncia, mas eu botei lá no Google Tradutor Egon Schiele. Então eu espero que seja certo. Está escrito, vocês leem aí. Mas esse é um cara que o Freud gostava muito, uma arte muito expressiva, e geralmente com pessoas solitárias. E eu amo as representações femininas desse cara, porque são realmente lindas, elas são encantadoras. E ele é muito famoso porque ele mostra uma sensualidade muito crua, uma sexualidade. E eu acho que combina em vários aspectos desse filme mesmo. Se você vê as obras, eu acho que você consegue entender onde é que veio a inspiração. O próximo é o Francis Bacon. O Francis Bacon, inclusive, vai ter uma exposição aqui em São Paulo, esse ano, no MAM. E eu tô louca pra ir. E ele é um cara que ele é um artista, assim, mega visceral. E as pessoas acham ele meio grotesco, meio sombrio. Mas ele é um cara muito interessante. Também dá pra entender, pelo menos um pouquinho, onde é que tá ali no filme essa referência estética. Mas eu acho que, de longe, dos que ele falou, o que mais se destaca é o Bosch. Tem algumas cenas que, assim, escancarada referência ao Bosch. Vou pedir pro Thiago pra ele botar aqui um quadro, porque esse quadro eu acho que diz tudo sobre esse filme. É o Jardim das Delícias, o nome do quadro. E ele é idêntico ao Jardim da Casa da Bella. Se você reparar bem, toda a referência arquitetônica que eles usaram para construir as cidades, aquelas coisas meio flutuantes, aquela arquitetura meio doida, tudo é muito Bosch, as cores, os tons. Então, quando ele falou isso, eu acho que faz realmente total sentido. E é o que eu mais facilmente identifico ali no filme, realmente. Então, muito maneiro a gente saber essas referências aí artísticas. Ele tinha ótimas referências. E lembrando que o Bosch, ele é um cara que nasceu em 1450. E ele inspirou o movimento surrealista. Inclusive, dizem que o Dalí era fã do cara. E surrealismo até o talo em todo o resto do filme. Então só pela estética, filho, vai lá assistir. E essas são as referências mais macro, né? Mas ele usa muitos outros recursos pra levar a gente a entender a psique dessa personagem. Uma coisa que logo de cara a gente percebe é que o filme começa em preto e branco. Fala muito sobre a perspectiva limitada do início da vida daquela menina, que além de ser super nova, né, mentalmente, tá totalmente cerceada naquele ambiente. Então toda a perspectiva dela tá embotada e a gente vê isso no preto e branco. Mas o uso das cores, ele não para só nisso, porque ao longo do filme ele vai se tornando colorido. E não só colorido linearmente, tipo, cada vez mais colorido. Ele fica realmente até ficar mega colorido em alguns momentos, mas em momentos de que ela não está tão bem, ou que ela se desilude com alguma coisa, ou entende alguma coisa, que é o processo do amadurecimento dela, o filme acaba botando umas cores menos saturadas. Ou às vezes hiper saturadas, mas com um vermelho muito potente, que mostra o desconforto dela naquela cena. Ou o nível de colorido e o tipo de colorido se modifica em diversos momentos do filme
em diversas fases da vida da Bella. E pra aumentar ainda a nossa sensação de que a gente tá entendendo a psique dessa personagem, um dos pontos muito chamativos da estética do negócio é que tem muito uso da grande angular e de fisheye. A grande angular, ela dá uma distorcida tipo assim, enquanto a fisheye, ela não só dá essa distorcida, como dá uma fechada assim. Será que o Thiago consegue botar o E ele usa essa distorção porque isso dá um ar meio lúdico, meio... Não é nem lúdico, é lisérgico, tipo, doidão, tô louco, ou tipo, tô sonhando. É muito bagulho de sonho. E isso te dá uma sensação de insegurança, mas eu vou explicar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Mas é só pra você entender que ele faz essa grande angular muitas vezes durante o filme, e ele também dá essa fechada em momentos que a gente precisa entender mais sobre a intimidade daquela pessoa, como se você estivesse realmente invadindo a intimidade e estando muito próximo do sentimento dela. E aí vai, a tela vai toda pra frente e chega a ser incômodo, porque ao mesmo tempo você parece que tá espiando a vida dela, como ao mesmo tempo você se sente parte daquilo. É uma aproximação meio forçada ali naquele momento, e isso acontece muitas vezes durante o filme, pra gente criar toda essa atmosfera doida. Inclusive, nesse assunto aí da lente, tem uma parte no começo do filme que o Willem Dafoe tá caminhando junto com o marido na rua e tá totalmente aberto o ângulo, né, com a lente grande angular. Isso me remeteu muito a uma cena que tem no livro que a Ana leu recentemente. O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro, onde os dois amigos estão caminhando pelas ruas de Londres e fofocando sobre os acontecimentos, né, do Sr. Hyde. E eu acho que tem muito a ver. Eu, na verdade, acho que faz todo sentido, porque eu acho que o filme faz muitas referências a muitas coisas do sci-fi e do horror, assim. Eu acho que combina com o personagem do Defoe, especialmente. Esse livro é um clássico da ficção científica. O personagem principal, o protagonista também, é um cientista idealista, antiético, que acaba fazendo experimentos que são esquisitos e geram coisas problemáticas, tal qual o nosso Willem Dafoe no filme. Exatamente, então eu acho que combina perfeito. Eu não sei se isso é pira da minha cabeça, mas quando eu tava vendo essa cena, me remeteu imediatamente a essa parte do livro, que é bem no comecinho do livro. Pra mim fez todo sentido. E para além de todos esses recursos de montagem, a gente tem que falar que o figurino desse filme é um espetáculo à parte. É um negócio assim, surreal. Não tinha uma cena que eu não falasse, meu Deus, eu quero esse vestido. E não só o figurino, mas os cenários também são deslumbrantes. A trilha sonora é mega incômoda, mas ela chama atenção, ela é presente e ela soma tem muito. Tem uns violinos desafinados. É, assim, uns negócios do nada, você... Caralho, o que é isso? E não para, fica... E aquelas transições? As transições eu botei também. Caraca, cada uma era tipo uma obra de arte, um negócio lindo. Porque, só pra explicar pra quem ainda não assistiu, o filme ele é dividido em capítulos, e em cada um desses capítulos tem uma transição muito linda, todas com Emma Stone. É como se você estivesse vendo um quadro em movimento. Eu fui, uns anos atrás, naquela exposição digital do Monet. Isso, dessas imersivas. Eles pegam os quadros clássicos e eles animam. Parece tipo isso. Uma animação, é tipo isso. Exatamente, a sensação que eu tive também foi bem essa. Eu fui nesse da Frida Kahlo, também é meio essa vibe. Interativo, né? É, meio imersivo lindo, isso. É maravilhoso. E não é à toa que tudo isso tá sendo indicado ao Oscar, né? Então, o figurino tá, a direção de arte, a montagem, a trilha sonora, a maquiagem, que inclusive a do Willem Dafoe tá bem maneira e tem outras maquiagens muito lindas. As cicatrizes dele estão muito... foda, tá muito maneiro. E tem muita coisa linda nesse filme e todas elas estão realmente sendo indicadas. Todo esse parangolé visual, ele não tá aí também à toa. Isso faz parte de uma parada muito foda, que é a construção desse subtexto e do texto, né, do filme. A gente tá o tempo todo muito em contato com a psique da personagem principal. Só que como criar uma sensação empática e convincente de que você tá dentro de uma psique infantil num corpo adulto? O que acontece? Ele criou todo um universo totalmente lisérgico, onírico, louco, cheio de coisas absurdas, com cenas que te deixam desconfortáveis, somadas com outras cenas que te fazem rir, com muitos absurdos, com muito estímulo visual. Por quê? Porque você primeiro tem que entender que você não conhece esse mundo. Assim como a personagem, você ainda não conhece esse mundo. Segundo, ele tem muitos elementos, então é muito difícil você assimilar tudo ao mesmo tempo. Você, mesmo tentando ficar atento a tudo, as coisas estão sempre te surpreendendo. E o que isso gera em você? Curiosidade e vontade de assimilação. Você quer estar nessa jornada, assim como ela. E cada vez que você vai seguindo com ela nessa jornada, você vai tendo mais noção desse mundo, sim,
mas você vai tendo mais vontade de seguir a viagem, porque a cada momento que ela vai viajando, mais elementos vão surgindo. E outra parada muito maneira que o filme faz é que, como ela tá sempre viajando para um novo país, a gente sempre tá em contato com uma língua que a gente não conhece, com uma cultura que a gente não conhece e com um novo ambiente. Então isso nunca nos dá uma paz de que você já conhece tudo. Você sempre vai ter uma outra coisa pra você aprender. E isso é muito foda, gente. É muito maneiro. E eles fazem isso muito bem. Você sentiu isso, Loki? A forma que eu vi é como se ela fosse aos poucos desbloqueando as cores, né? Cada nova sensação, cada nova coisa que ela vai descobrindo, ela vai liberando novas paletas de cor, até que chega um ponto que o filme tá coloridaço. E aquilo que eu tava falando com a Ana aqui, a fotografia ela te manipula de forma silenciosa, né? Então, se o diretor coloca uma cena muito colorida, por mais que você possa não processar aquilo de forma linear, ele tá te colocando num lugar. E aí você vai consumir aquela cena já a partir de um ponto de vista que você não estaria se ela não tivesse tão diferentosa, né? Tão colorida. Então, quando ele coloca você ali no super coloridaço, ele tá mostrando que a Bella já conheceu muitas sensações, já conheceu muitos lugares, já conheceu muitas coisas do mundo. É uma representação da descoberta dela. Isso que você falou sobre a manipulação da fotografia, que a gente vai sentindo no corpo, eu acho que ela é tão eficiente nesse filme que ele consegue ser super engraçado, super leve e ao mesmo tempo mega tocante. Porque você não repara o quanto você está refletindo sobre a sua própria vida, sobre todas as questões existenciais do planeta, sobre todas as coisas mais complexas, só que com uma leveza que nunca te derruba, assim. Acontece uma coisa super triste e ela é abordada de um jeito tão delicado e com tantas camadas e com tanta riqueza que ela consegue ser assimilada também aos poucos. Você tem noção da complexidade do que tá vindo, mas isso é absorvido de um jeito que você vai só refletindo sobre isso, assim, tipo, caramba, é verdade, conseguindo até rir disso. E é uma comédia engraçada. Teve momentos que eu realmente gargalhei no cinema. Toda vez que ele vai chegando num ponto muito dramático, em que você ficaria triste assistindo o filme, ele te quebra. Ele compensa isso com uma cena de comédia hilária. Porque... Hilária. Não é tipo uma comédia... Não é engraçadinha, né? É boa. Não é como se você estivesse assistindo um filme de comédia e tem uma piada de peru. Exatamente. É engraçado pra caralho. Eu dei altas gargalhadas no cinema. Eu ri alto, eu nunca rio alto. E isso é muito raro. Isso é raro, exatamente. Eu não sou muito consumidora de comédia. Exatamente. E é um filme ultra dramático, sensível e bonito. E profundo, super profundo. Só que assim, ele não te demonstra isso logo de cara. E ele tá sempre te botando em situações bizarras ou constrangedoras, e nas duas situações você tá rindo. Quando eu fui ver a sinopse, tava assim, comédia, drama e horror. E eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, mas eu fiquei tipo, como assim? Exatamente. E tudo isso com uma roupagem que eu sinto que é meio de fábula. Se você reparar, tem umas roupas dela que parecem que é a Branca de Neve. Ou então ela se chama Bella e ela tá num lugar que é igualzinho onde a Bella tancou a fera. Caraca, é muito conto de fadas, ao mesmo tempo que não é nada. E a gente tem ali no Oscar, na verdade, muitos filmes conversando, né? De série eu ainda não assisti, que a Anatomia da Queda também conversa muito com Pobres Criaturas, mas eu só vi o Barbie. E eu acho que o Barbie tem muito a ver com Pobres Criaturas. Pra mim é a mesma temática sendo abordada de forma diferente. Então assim, a Barbie ela se propõe a ser um blockbuster. E eu acho que ela é foda, ela é muito eficiente no que ela faz. Ela me arrancou risadas, me arrancou lágrimas, fez tudo lindo e deu um espetáculo. O Pobres Criaturas pra mim é uma versão Barbie cult de um filme que é realmente, assim, um filme cinema-arte. E com muito mais camadas, muito mais profundo. Então, você consegue explorar muitos aspectos que a Barbie acaba só pincelando, porque não é um blockbuster. Lá você tem toda uma reflexão extremamente mais profunda. E eu achei até mais engraçado e mais tocante, justamente porque você tem tempo de mergulhar na reflexão. Porque o que dói nesse filme, não só a questão do machismo, que eu acho que é o que conversa com os dois, é o processo civilizatório esmagatório em cima da garota. Então a gente tem uma menina que está em construção, porque ela tem uma mente infantil, e a gente vê a dor do processo de civilização diminuindo aquele ser que tá puro, que é lindo, que é beleza, que é alegria e que o mundo tá sempre tentando botar ali naquele quadradinho. Como mulher, a gente tem muitas camadas nesse filme que tratam do feminino, de todos os homens tentando tratá-la como uma coisa que pertence a eles, tentando cerceá-la,
tentando dominá-la em diversos campos da vida dela. Para além do humano, a gente tem muita discussão ali sobre o machismo, e você tem de diversos ângulos, do seu amante, do pai, de várias outras pessoas, de onde vem, do marido, de onde é que vem todas essas forças, e você enxerga com muitos olhares. Então é para além do Barbie, e eu acho que faz isso brilhantemente. É uma discussão incrível. Esse é um termo que a gente usa muito, né? Quando o filme consegue entregar uma reflexão de forma elegante, sem jogar na tua cara. Isso, a gente elegante. Fala que é elegante, a gente falou isso do Bela Vingança. Exatamente. A gente falou isso do Saltburn. Exatamente. O Pobres Criaturas é outro filme elegante. E eu acho que as cenas de sexo, as pessoas podem achar deselegante, eu achei lindo, e eu acho que ela é um grande elogio à incivilização, à liberdade feminina. Eu acho que é um elogio à ausência do poder podador do amor. É uma loucura isso que eu tô dizendo, mas todas as vezes que você tem um romance que tem uma mulher protagonista, você pretende colocá-la no lugar de mulher apaixonada. E o que é lindo nesse filme é que o processo civilizatório ignora a equação do amor. Então você tem a oportunidade de você ver a pureza dela para além da mulher enquanto ser romântico. É muito foda porque você não vê isso em outros lugares. É muito raro você ter uma personagem que é aromântica. E é um filme aromântico. E ainda assim, com tantas camadas sobre ela. Sobre o ser que ela é, cara. Isso é muito foda. E ela é apaixonada por ela mesma. Exatamente. Sobre o mundo e pela beleza das coisas e pelos prazeres da vida. Tanto que depois ela se torna uma grande apreciadora de arte. De arte. Ela ama a humanidade. Ela quer ajudar os outros. Ela é uma pessoa altruísta. Então ela se torna um ser humano para além da mulher romântica que ela poderia estar limitada. Não que o romance seja ruim, mas é que a gente já tem tantas representações do romance pra mulher que eu acho que é lindo que a gente tenha um representante que não seja por esse caminho. Fiquei encantada com isso. Vindo de um diretor homem, né? E de um livro de um homem. É um livro? É um livro que foi um homem que escreveu e o diretor é homem. E eu acho que ele deve ter adaptado muito bem. E voltando um pouco no machismo, eu também achei que o machismo foi representado elegantemente pelo Hulk. Sim, muito. E ele me despertou umas risadas que eu nem imaginava que eu ia viver. E ele vai botando o Hulk numa posição patética, bem devagar, bem aos poucos. Porque quando ele aparece, ele vem lá em cima, né? Exatamente. Ele vem lá em cima, ele vem descendo até aquele final apoteótico. Geralmente, quando a gente pensa em alguns estereótipos femininos, a mulher histérica, a mulher dependente, a mulher... assim, ele permeia por esses caminhos de forma muito divertida e interessante. E de forma muito natural, porque não parece que o escritor tá pegando e atribuindo a ele traços de personalidade feminina. Não parece. Não parece. Parece que ele tá botando situações em que homens se autorridicularizam mesmo. Exatamente, eu achei muito masculino ainda assim. Foi muito sucinto. Muito bem pontuado. E o Mark Ruffalo Brilhou Brilhou mesmo. E ele tá sendo indicado também como coadjuvante no Oscar. A grande reflexão que fica pra mim é quem são as pobres criaturas, né? Muitas pessoas acham que são os homens por causa do machismo, porque eles se botam nessa posição meio ridícula de cerceadores. Muitas pessoas disseram que são as mulheres porque elas são cerceadas. Mas eu acho que ele é um filme com um conteúdo tão existencialista que eu acho que são todos os humanos. Isso que eu ia falar, eu acho que as pobres criaturas somos todos nós. Somos seres humanos. Eu também acho. Porque cada personagem é tão absurdamente diferente um do outro e eles são tão pontuais que eles representam várias facetas da humanidade. Exatamente. E como todo esse sistema, na verdade, afeta todo mundo de forma diferente, mas afeta todo mundo porque a gente tá compartilhando uma existência. E ali aquele mundo foi todo construído com 1 milhão de símbolos. Inclusive a gente até poderia um dia falar mais sobre alguns outros símbolos, tipo a cena da maçã, que eu acho que quem viu já deve ter sacado qual foi a referência da maçã. Tem vários outros símbolos ali naquele filme, mas eu acho que ele constrói todo esse mundo pra gente entender que é o nosso mundo e que a gente tá nessa sopa aí de loucura que causa dores, sofrimentos, mas também prazer, vontade de fazer coisas boas e aproveitar a vida. Então eu acho que somos todos nós as pobres criaturas. Essa seria a minha resposta. E você, quem que vocês acham aí que são as pobres criaturas? Quando você assistiu, o que você sentiu? Me conta, por favor, nos comentários.
E aproveitando a gente falar aí das tabuzeiras todas, me conta o que você achou das cenas de sexo. Achou que foi demais? Foi de menos? Me conta também nos comentários. E a gente se vê na próxima semana. Eu espero que a gente tenha um filme tão bom quanto esse pra falar, mas acho que vai ser dureza, porque esse aí merece um Oscar. E muitos Oscars, não vai ser só um. E eu quero assistir o Anatomia da Queda pra ver se de repente a gente faz vidinho sobre ele. Acho que vai valer a pena. Vamos assistir. Vamos. Tá no cinema ainda? Tá no cinema. Então bora. Então bora. Vamos embora. Isso, gente. Beijo. Até a próxima. Vamos, partiu.